Olá, tudo bem? Estamos aí em mais uma saga e a saga continua mais esperto que o diabo. Estamos aí trazendo então para você aí conhecimento, né, desse livro de Napoleão Hill. É uma versão conclusiva e editada e a gente já está na parte 2, né? E também eu gostaria de pedir para você compartilhar, curtir, para que o nosso canal chegue a mais pessoas, né? E precisamos então da sua participação. Vamos então continuar então a entrevista então que o pastor fez, né, com o diabo, e quais são então as artimanhas que são perguntadas, as artimanhas que o diabo usa, né, para atrair a atenção das pessoas e roubar a energia positiva, ok? Então, nós paramos então, né, que ele respondeu então quais os hábitos mais comuns pelos quais a Vossa Majestade controla a mente das pessoas. E então essa pergunta foi colocada então no primeiro vídeo, né, que a gente gravou sobre a saga Mais Esperto que o Diabo, ok? Vamos então para a próxima, né? Para a próxima pergunta então. Vamos voltar à alienação. O seu melhor truque. Olha só o que ele responde então. Como já disse, faço com que as pessoas comecem a se alienar na juventude e as induzo a se alienar na escola, sem saberem que ocupação desejam seguir na vida ali. Eu pego a maioria, pais, professores, instrutores, religiosos e muitos outros adultos sem consciência disso, servem a minha causa ajudando a destruir o hábito de as crianças pensarem por si. O pastor então pergunta: sempre achei que os melhores amigos das crianças fossem os pais, professores e os instrutores. É aí que entra a minha sabedoria. Por isso, controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle durante a sua juventude, usando os responsáveis, especialmente os que ministram instruções religiosas. Com a ajuda deles, acabo com o pensamento independente e também planto na mente das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Próxima pergunta. Mas como consegue fazer com que as pessoas continuem a temer a Vossa Majestade e o inferno após tornarem-se adultos e pensarem por si? Os seres humanos crescem, mas sempre aprende a pensar por si. Uma vez que eu consigo capturar a mente de uma criança pelo medo, enfraqueço sua habilidade de pensar racionalmente e por si. Essa fraqueza ela carrega por toda a vida. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder das crianças de pensar por si? Faço com que os pais ensinem os seus filhos a acreditar neles, em suas ideias sobre todos os assuntos importantes, tais como religião, política e casamento. Quando adquiro o controle da mente de uma pessoa, consigo perpetuar tal controle ao fazer com que ela me ajude e conquiste a mente de seus filhos. De que outra forma você usa os pais para transformar os filhos em alienados? Faz com que as crianças sigam o exemplo de seus pais. Às vezes, conquisto a mente das crianças e subjugo sua força de vontade, da mesma maneira como os homens domesticam os animais. Não faz diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entro na mente por meio do medo e limito seu poder de pensar de forma independente. Próxima pergunta então. Parece que Vossa Majestade faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem, não tenham pensamento próprio. Não me importo que as pessoas pensem, desde que pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando pensam de forma construtiva,
em termos de fé, coragem, esperança e propósitos definidos. Tornam-se alienadas da minha oposição e eu as perco. Não vejo como professores possam ajudá-lo. Os professores me ajudam não tanto pelo que ensinam, mas muito mais pelo que não ensinam. O sistema escolar ensina quase tudo, exceto como usar a mente para pensar de forma independente. Tinha a impressão de que o objetivo das escolas era ajudar as crianças a pensar. Esse pode ser o objetivo, mas muitas escolas do mundo não conseguem atingi-lo. Os alunos não são ensinados a desenvolver a sua própria mente, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Isso destrói a capacidade de pensamento independente. Sua oposição não consegue resgatar aqueles fisgados pelo hábito de alienação? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto elas mesmas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam. Reconhecem e assumem o poder da própria mente e não permitem que nada nem ninguém as influenciem. Conte mais sobre seus métodos de alienação. Faço com que os seres humanos se alinhem em tantos assuntos, por exemplo, saúde. Faço com que a maioria coma em excesso e o tipo errado de alimento. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se ensinam as crianças a se alimentar, haveria um dano irreparável à minha causa. Casamento. Faço com que homens e mulheres se alinhem no casamento sem planos ou objetivos para manter o relacionamento em harmonia. Faço com que discutam e briguem sobre assuntos financeiros, sobre forma de educar os filhos. Faço com que entrem em controvérsias sobre assuntos íntimos, amigos e atividades sociais. Mantenho-os casados tão ocupados procurando falhas um no outro que nunca tem tempo para fazer qualquer coisa que quebre o hábito da alienação. Profissão. Faço com que as pessoas abandonem a escola para pegar o primeiro emprego que apareça, sem plano ou objetivo definido, sem meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Assim, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Com esse medo, eu as guio até o ponto em que não conseguem quebrar o hábito da alienação. Poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até elas totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente. Faço com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis, no lar, no local de trabalho, nos relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faz com que permaneçam nesse ambiente até tê-las sob controle pelo hábito da alienação. Pensamentos dominantes. Faz com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planto as sementes do pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, dos rádios e todos os outros veículos de mídia. Faz com que as pessoas me deixem tomar conta de seus pensamentos por preguiça ou indiferença quanto a pensar por si mesma. Pelo que Vossa Majestade diz, concluo que alienação é procrastinação. São a mesma coisa. Sim, é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar conduz o hábito da alienação. Então aqui foi mais, foi a parte 2 já, né, da nossa versão consulsiva e editada, mais esperto que o diabo, né? Você fica então mais esperto
né, sobre essas artimanhas, sobre esses ataques, né, que acontecem. Então, aqui nós aprendemos então que tudo isso acontece, né, porque os pensamentos eles são colocados na mente das pessoas, né? Fazer as pessoas não ter pensamentos próprios, mas ficarem com medo. A gente encontra hoje no noticiário, na mídia, né, que faz apologia ao medo, à insegurança, que causa as indiferenças, né, coloca pessoas de direita, de esquerda, enfim, cada um escolhendo um lado para se gladiarem, né, sendo que quem está por trás, né, está trazendo uma dominação em massa. É mais fácil dominar pessoas que não têm um pensamento próprio, não têm um conhecimento, né? São massas e se tornam massas de manobra para o nosso país, né, ser tomado, né, ser saqueado, né? Isso vem lá de trás, né? Mas se a gente tiver um pensamento próprio, né, um pensamento construtivo, a gente consegue se livrar dessas barreiras, né, que são impostas, né, sobre a mente da sociedade. Um grande abraço, meus amigos. Voltamos então na próxima, na parte 3, já mais esperto que o diabo. Fique esperto, né? E esse livro de Napoleão Hill aí está trazendo então a diferença para nós. Um grande abraço. Fiquem com Deus.